Opa, bom dia! Para mim está sendo um bom dia, entendeu? Uma nova segunda-feira. Ou estivemos há algum tempo, né? é, Afastados. Mas nesse nosso afastamento nós estávamos trabalhando, nossa pesquisa. Vamos falar uma série em relação a muitas histórias de quilombos brasileiros. Eu sou Barbosa, quem não sabe, né? Eu sou escritor, sou jornalista, pesquisador, historiador e buscador. O meu blog é o Desconhecido e Famosos Afros Brasileiros. Antes de começar, vou pedir que deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para que o YouTube veja que temos mais um assistindo nossas lives. Isso é normal, né? Mas eu espero, conto com você aí, tá? Faz algum tempo que a gente não se encontra. Tudo foi por um bom motivo. Estive nas pesquisas, estamos de volta e desta vez nossas pesquisas estão focadas de como eram os quilombos desde que nasceram no Brasil. Nasceram no Brasil no fatídico e no espaço de 300 anos, entre os séculos XV e XVIII. Centenas de quilombolas, centenas de quilombolas. Falaremos daqueles que realmente tinham um bom tamanho ou uma grande população. Negros fugitivos em busca de liberdade fugiam escolhendo locais de difíceis acesso. Os refugiados, e além de escolherem muito bem escondidos, construíam grandes fortalezas no meio das matas. Essa nova forma de viver era para fugir dos espancamentos violentos que eram aplicados pelos seus algozes. Pseudos patrões era a busca de uma sobrevivência um pouco melhor. Ali construíam família, mas para alcançar essa perseguida liberdade, às vezes custava muito caro, pois quando não dava certo as fugas eram capturados, o castigo era dobrado. Os capitães do mato eram bem recompensados pela captura dos fugitivos. Muitos deles eram próprios negros. Talvez com uma carta de alforria, buscava seus semelhantes e devolvia aos feitores, que na realidade eram eles os responsáveis pelo castigo nos pelourinhos, no centro das senzalas, mostrando que aos demais o presente para aqueles que tentassem fugir ou mesmo aqueles que tinham tentado. Não tinha dado certo, né? É claro. Nesta nova morada, era como cidades, existiam suas divisões, o quilombo era o local, seria a cidade, né? Os bairros eram chamados de mucambo e todos eram chamados de quilombolas. Muitos nasceram nos estados mais próximos da Bahia, pois foi ali a maioria dos desembarques. Muitos se espalharam pelos estados de Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Alagoas. No norte também muitos encontramos, como no estado do Amazonas e Pará. Quilombo nada mais do que a criação de uma nova comunidade ou a busca de uma identidade depois da chegada e ficar sabendo que sua situação aqui seria na condições de escravos na colonização brasileira. Então, durante todo esse tempo, houve a importação de elementos negros para a fadada mão de obra
do território africano, que eram trazidos das colônias africanas, mas por volta do ano de 1610, o Brasil foi invadido pelos holandeses. Nesse período, houve uma breve trégua na guarda de seus escravizados, que foi muito bom, bem aproveitado para realizarem muitas fugas e nascimento de vários mocambos. Os agrupamentos foram surgindo e vamos encontrar quilombos com centenas ou até milhares de pessoas. Graças a esse afrouxamento, estava nascendo uma nova nação dentro do Brasil. Lá já existia uma organização social totalmente contrária ao colonial. Bem, logo voltaremos a falar nesse assunto, até porque estaremos falando de cada um dos maiores quilombos do Brasil. Nesse preâmbulo tem muita coisa a serem ditas, até porque se formos colocar na ponta do lápis, teria muitas coisas a discutir, coisas que o nosso antepassado não entendia, pois poucos sabiam ler e escrever. De lei, então, o que eles podiam entender? Nada. Né? Vem aí a pseudo-abolição em 1888. Aqueles que não tiveram considerações pelo trabalho prestado pelos seus execrados, colocaram porteira afora, jogados ao léu. Outros que entenderam um pouco, os mantiveram, e a única coisa que deixou de existir foi a lei da chibata, porque o câncer não mudou em nada. Além do mais, por não terem estudos, automaticamente não saberiam dizer que, desde 1851, existia uma lei da terra, pois os locais onde moravam, ou seja, os quilombos, foram ignorados pelo poder público, impossibilitando na aquisição de um pedaço de terra para cada um. Se até hoje o país tem terras devolutas, por que não separar um pouquinho para nós? Já que não foram indenizados pelo trabalho forçado por 300 anos, então consolida a desigualdade racial no país, gerando o caos político e econômico. Não tivemos o direito à cidadania, pois ainda não tínhamos também nem direito ao voto. Vamos falar também das leis que nunca foram obedecidas, das demarcações que foram invadidas. As localidades que as terras foram invadidas sem as garantias judiciais, comunidades quilombolas que tiveram que lutar para conseguir pelo menos o direito de garantir o seu sustento. Vamos comentar a respeito das reivindicações que os quilombolas tinham direito, mas quando vieram as demarcações, muitas terras já teriam sido invadidas. Vamos falar também o porquê Palmares ainda é considerado como um exemplo dos quilombos. Vamos falar também o porquê os quilombos tinham cada um sua identidade na cultura, em organização social e a cultura,
porque seria um Brasil com conceitos culturais totalmente diferentes do que somos. Mesmo estando no século XXI, praticamente não conhecemos dos direitos dos quilombos. Quem sabe até o final dessa nossa pesquisa encontraremos algumas das soluções propostas por políticos que gostam de engavetar projetos que não são leis a seu favor. Vamos esclarecer uma dúvida que paira por muito tempo sobre o quilombo. Onde Brasília foi fundada? Onde Brasília foi fundada? Como foram os tratados aos quilombolas do lugar? E um dos maiores latifundiários da região. Sim, grandes empresas ali chegaram e levaram dos negros o espaço que tinha. Então, vai lá. Agora, clique lá no cantinho aí, no OK, inscreva-se no canal se você gostou, deixe sua crítica, fale conosco, assim que teremos mais condições de trazer novos assuntos, tá ok? Esses assuntos quilombo foi solicitações de muitas pessoas que nos passaram, então vamos dar sequência. Até o primeiro quilombo. Fui!